Eu fui procurador-geral 2 vezes. Primeiro o governo do Roberto Requião, de 2001 a 2004, e agora, nesse último, no segundo período, no terceiro período do Requião, de 2008 a 2009, e até hoje, não é? A diferença é brutal. Não há termos de comparação entre o que era uma coisa e outra. Eu quero dizer o seguinte, em termos de comparação. Quando eu estive a primeira vez como procurador-geral, eu peticionava. Ou seja, determinadas ações eu tinha que peticionar. Sozinho? Não. Junto com os colegas que estavam no gabinete, mas nós tínhamos que peticionar. Naquele tempo, naquele momento, não tinha assessora. O gabinete não tinha assessor. Por que não tinha assessor? Porque não dava para ter. Porque não tinha procurador suficiente. Como eu dizia, tinha uma quantidade de procuradores e alguns procuradores tinham dificuldade de advogar propriamente dito, porque alguns não tinham a boca torta do advogado, não conseguiam advogar. Então, os que advogavam era um grupo pequeno. Então, quem peticionava, a gente acabava tendo que peticionar. Hoje, isso é impensável. O procurador-geral não precisa peticionar. Tem 200 procuradores para peticionar, todos peticionam. E o que eu digo hoje, por exemplo, eu digo com tranquilidade que pode-se pegar qualquer causa e dar para qualquer um dos 200 procuradores, ele vai saber se defender. Pode ter que estudar mais ou menos, um sabe mais uma matéria, outra, é verdade, claro que sabe, cada um tem o seu jeitão, não é? Mas, com certeza, se pegar um procurador da trabalhista e colocar na fiscal, pois no começo ele vai sentir certa dificuldade processual, mas vai fazer, e não vai ter dificuldade de fazer, e vice-versa. Isso não havia na época. Então isso era muito diferente. Então as questões mais cabeludas do Estado, no final tinha que o procurador-geral peticionar. Eu, na segunda vez que fui procurador-geral, quero dizer que não peticionei. Não precisei peticionar nenhuma vez. Não que não tenha assinado petições, que você tem que assinar, mas não precisava eu, né? Embora a função está entre a função do procurador-geral orientar. Isso é outra coisa. Então orientação sim, né? Mas na época não era nem orientação, era você mesmo tinha que fazer as coisas. Então essa é uma primeira diferença. A segunda diferença, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, é a diferença da qualidade dos procuradores que temos no interior. Quando eu fui procurador-geral a primeira vez, nós tínhamos poucos procuradores no interior e todos querendo voltar. Todos queriam vir para Curitiba, então era um problema, porque era uma pressão para que se fizesse concurso, e quando fizesse concurso, quem ia para o interior não queria, porque as condições do interior eram muito ruins. A Procuradoria funcionava, em geral, anexa à Secretaria da Fazenda, e na Secretaria da Fazenda, mal. Portanto, tinha péssimas condições de trabalho e poucos procuradores. Era um procurador com uma regional imensa daquelas, não é? Então, agora não. As procuradorias interiores estão muito estruturadas, todas muito bem, e com os procuradores que praticamente não querem voltar para Curitiba, não tem essa ânsia de volta. Bom, alguns até querem, alguns preferem uma cidade do que a outra, preferem estar em uma ou outra, mas são contingências praticamente pessoais e pequenas. Então isso é uma diferença muito grande também, o que demonstra uma estrutura diferente da Procuradoria. A Procuradoria hoje tem uma estrutura diferente. Hoje eu acho que a Procuradoria do Estado é o órgão central do Estado, no sentido que é o órgão que tem o coração do Estado, é ali que pode se discutir as grandes coisas em relação a políticas públicas, em relação à ação do governo propriamente dito. Não é apenas uma proteção aos governantes, mas é muito mais, pode funcionar muito mais como uma realizadora das políticas públicas. As políticas públicas só podem funcionar, só podem existir se tiverem fundamento legal. E para ter fundamento legal tem que ter uma estrutura jurídica que apoie. Portanto, é necessário que os governos se deem conta disso, né? A Procuradoria não é o órgão que diz não, é o órgão que diz sim, exatamente como podem ser feitas as políticas públicas. Evidentemente, os governos que não querem fazer políticas públicas, querem desenvolver políticas privadas, não gostam da Procuradoria. Eu acho que essa é a contradição. Nós, cada vez que o governo não gosta da coisa pública, pois então a Procuradoria atrapalha. Mas para fazer políticas públicas é fundamental que existam técnicos capazes de entender o que é a lei e como se realiza. E eu acho que esse papel a Procuradoria pode cumprir. Portanto, essa é a terceira. Hoje a Procuradoria pode fazer isso. Naquele momento, no primeiro governo do Requião, era muito difícil, porque nós éramos muito poucos
extremamente envolvidos nas questões práticas do dia a dia da Procuradoria e que quase que não dava tempo de pensar nas políticas públicas. Hoje eu acho que a Procuradoria tem que pensar nisso mesmo. É como apoiar a governança do Estado na realização das políticas públicas.